Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, o motivo de ler esse texto com vocês é que essa tem sido uma carta alvo da minha atenção. Quem é da nossa igreja local sabe que a nossa escola dominical está estudando 1 de Pedro. E nós estamos fazendo uma pequena competição entre as classes, no sentido de ver quem está aprendendo mais a respeito dessa carta. E a minha classe está perdendo de lavada. E claro que eu, como professor, preciso então estudar para ensinar meu povo, que já comecei, diga-se de passagem, e nós começamos a estudar esse texto. Não sabíamos nós que esse texto seria muito apropriado para o momento que a nossa igreja está enfrentando, na verdade, junto com toda a população, pelo menos aqui de Campinas e região, situação essa causada por essa pandemia, o contágio generalizado do coronavírus, que nós temos procurado de várias formas evitar. Bem, o texto que nós lemos, ele está falando sobre um contexto muito difícil também. Os crentes passavam por lutas, naquela altura, diferente de nós, não causada por uma epidemia, uma doença, mas causada pela terrível perseguição desencadeada pelo imperador Nero na cidade de Roma. Deixa-me explicar para você um pouco melhor. Quando a cidade de Roma foi queimada, a grande suspeita que se levantou é que o próprio Nero, seu imperador, havia incendiado a cidade. Os imperadores daquele tempo eram tidos quase que como deuses, como senhores. E Nero, particularmente, tinha uma personalidade muito peculiar. Uma das suas grandes paixões era construir, era erguer grandes monumentos na cidade, porque eles tinham na sua cabeça que Roma seria praticamente a antessala do céu, e ela deveria ser o espelho, o reflexo, a vitrine do que significava uma verdadeira civilização. Roma era orgulhosa por causa disso. Bem, o fato é que Nero queria construir, e para construir mais, ele tinha que destruir o que já existia. E ele, de fato, conforme dizem os historiadores, se veste com uma roupa que era normalmente usada em peças teatrais, ele sobe no alto de um edifício e de lá ele assiste às risadas e gargalhadas a cidade de Roma queimar. O problema é que a ideia de Nero era que uma parte determinada da cidade fosse consumida pelas chamas, mas ele não sabia que no fim das contas o fogo se tornaria incontrolável. E essa cidade, a cidade de Roma, foi praticamente toda devastada pelas chamas. Sobraram 3 bairros. Nesses 3 bairros, uma coincidência feliz ou infeliz, é que esses 3 bairros eram majoritariamente habitados por judeus e cristãos. Aí estava o álibi perfeito,
Então, evidentemente, Nero, que precisava de um bode expiatório, coloca a culpa em quem? Nos cristãos. Os romanos estavam arrasados, a cultura deles desapareceu, os elementos religiosos foram destruídos, os templos, os relicários, os ídolos, tudo isso se queimou. E claro, isso teve implicações no emocional, na religião, e eles começaram a se perguntar então a respeito dos seus deuses, das suas divindades, das suas convicções, e claro, esse momento deixou todo mundo sem esperança, deixou todo mundo com um ressentimento muito amargo, e esse ressentimento foi descontado nos cristãos daquele tempo. Bem, esses cristãos que estão passando por essa fase, aonde eles eram jogados às feras e mortos por leões famintos, aonde eles eram atravessados por lanças e queimados vivos e transformando-se assim em tochas humanas, em postes que iluminavam as ruas. Esse momento de perseguição terrível, onde grávidas perdiam seus bebês, crianças eram dadas aos leões, homens e mulheres assassinados a sangue frio de maneira cruel. E muitos deles precisaram correr, fugir. É para essas pessoas que o Espírito Santo inspira Pedro a escrever para fortalecê-los. Deixe-me dizer uma coisa logo de cara. A situação que nós estamos vivendo hoje, em nada pode ser comparada com essa aqui. Em nada pode ser comparada com essa aqui. Não estamos vivendo sequer um momento de perseguição política. Não é esse o caso. O ponto é que também estamos com um pano de fundo de bastante lutas e dificuldades e questionamentos, e essas palavras de Pedro vão nos fortalecer nessa noite em nome de Jesus. Então o tema dessa mensagem é lembranças úteis em tempos de crise. Lembranças úteis em tempos de crise. Eu quero apresentar 4. A primeira delas está nos versículos 1 e 2. O Espírito Santo nos lembra que nós somos eleitos de Deus. É isso que está escrito aqui no versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Um eleito é um escolhido, é um selecionado por Deus. Na Bíblia, a palavra eleição sempre está vinculada com outras duas, com a palavra amor e com a palavra graça. Deus em amor nos escolheu. Deus, por sua eleição da graça, nos alcançou. Ser um eleito significa ser um alvo da graça de Deus. E essa doutrina implica um conforto incrível àqueles que estão padecendo, seja por qualquer motivo. O mundo está um caos. Nero está perseguindo vocês. A cruel Roma e as cruéis pessoas de Roma estão intentando mal contra a sua vida. Mas ei, apesar de todo esse cenário terrível, eu posso olhar para cima e dizer: eu sou um escolhido por Deus Pai. Aí está o conforto que nós precisamos. Essa eleição, segundo diz a Bíblia, é segundo a presciência de Deus. Ou seja, não é que Deus é um vidente, ou alguém que lê cartas, ou que joga búzios e diz o que vai acontecer em breve. Deus não é como uma dessas pessoas que lê a mão de ninguém, não é isso. O conhecimento de Deus não se compara a isso. Essa palavra presciência é a ideia de que Deus planejou e determinou o que aconteceria e aqueles que Ele haveria de salvar. Se nós somos eleitos pela presciência, significa que esse amor, essa graça e essa ação de Deus em nosso favor, ela é imutável, porque ela foi determinada antes que o tempo existisse. Ela também é eterna. Por quê? Porque ela foi estabelecida antes que o tempo existisse. E por ser imutável e eterna, ela é também infalível, porque o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo escolheu na sua soberania salvar aquele que crê. Então veja bem, nós somos eleitos de Deus. Diz a Bíblia ainda que nós fomos santificados no Espírito para a aspersão do sangue de Jesus. Isso significa que aquilo que foi determinado antes da fundação do mundo foi garantido pela ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e foi efetuado e garantido também pela obra de Jesus Cristo, que derramou seu sangue, e é por causa disso que nós somos salvos. A aliança incondicional de Deus com seu povo, que foi cravada mediante a aspersão do sangue de Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Nero persegue vocês,
Nero mata vocês. Nero tortura vocês. Roma hoje odeia vocês. Mas ei, a Bíblia diz que Deus escolheu vocês. Ainda que em Roma nós sejamos forasteiros e peregrinos, nós somos eleitos de Deus. E portanto, nós temos uma pátria que não é aqui. E lá sim, nós seremos bem-vindos. Se César intenta o mal contra mim, ou se um mísero vírus intenta o mal contra nós, o Deus triuno é quem vem em nosso socorro. Socorro esse que está garantido desde antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos de Deus. E essa é uma lembrança preciosa em tempos de crise. Segundo lugar, uma implicação óbvia disso está no versículo 3. A Bíblia diz que, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Portanto, nós somos aqueles que creram em Jesus Cristo, regenerados. Pedro agora, inspirado pelo Espírito Santo, volta os olhos deles para aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus já fez nas suas vidas. E esse é o momento que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É necessário lembrar, em momentos de crise, daquilo que Deus já operou na nossa vida. Irmãos, eu estou lendo o Antigo Testamento, e agora eu estou lendo estou lendo Juízes, o livro dos Juízes. E lendo o livro dos Juízes, e na verdade, todo o Pentateuco, depois Josué e também Juízes, nos mostra que Deus sempre tinha um costume. Qual era esse costume? Acontecia algo, havia uma vitória, havia um marco importante, havia uma travessia, havia um evento singular na peregrinação do povo. Deus dizia para eles assim: façam um memorial. Pegue as pedras, por exemplo, do fundo do rio Jordão, que parou para que o povo pudesse atravessar, e façam um montão. Façam um altar agora em cima do lugar aonde Acã foi sepultado, para que o povo se lembre. Sempre existem memoriais estabelecidos por Deus. E por que Deus faz isso? Porque em momentos difíceis devemos nos lembrar daquilo que Deus já fez. E o que Deus já fez, segundo o texto? Deus nos regenerou. Irmãos, aqueles cristãos estavam sofrendo a perseguição de Nero. Jesus Cristo, no entanto, já os havia livrado das garras do próprio Satanás. E sem dúvida nenhuma, se ele fez isso, ele pode fazer qualquer outra coisa. Essa é a verdade bíblica. É por isso que a Bíblia diz que aquele que nos deu, aquele que deu o seu próprio filho, que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou, nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A gente tem que olhar para a crise à luz daquilo que Deus já fez. Ei, Deus já me deu nova vida. Deus já me libertou do pecado. Deus já rompeu os grilhões que me mantinham cativos à vontade de Satanás. Deus já me deu força para viver vitoriosamente nesse mundo contra tudo aquilo que me declarava morto diante dele. Se Deus já me trouxe da morte espiritual para a vida eterna, ei, não é nem o Nero e nem um vírus que vai nos fazer temer. Então veja bem, nós fomos regenerados. A Bíblia diz duas coisas sobre isso. A primeira, que nós somos regenerados segundo a sua muita misericórdia. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus dura para sempre. Deus tem, preguei aqui recentemente, a incrível mania, o incrível costume de ser piedoso para com aqueles que o temem, diz a Bíblia. Portanto, a maior expressão da misericórdia de Deus, nós já vimos. A maior expressão da misericórdia de Deus, nós já experimentamos. A gente precisa se lembrar disso em tempos de crise. A Bíblia diz no versículo 5, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Está lá no versículo 5, vocês que são guardados pelo poder de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? O Senhor Jesus disse o seguinte: das mãos do Pai, ninguém pode nos arrebatar. O mesmo Jesus foi aquele que disse: o que o Pai me dá, esse vem a mim.
E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Primeira carta de João diz: aquele que é nascido de Deus, esse nascido de Deus é uma referência a Jesus. Aquele que é nascido de Deus o guarda. Guarda quem? O crente. E o maligno não lhe toca, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Ei, Pedro quer nos lembrar, olha para mim, que as lutas da vida não desqualificam as misericórdias de Deus. O Júnior orou aqui agora há pouco. Isso é verdade. Em momentos de crise, a gente se pergunta: cadê Deus? Por que Deus está permitindo, pastor? Ei, eu vou visitar os irmãos, né? Nós temos intensificado a visitação pastoral. Cada um deles tem sua luta, sua provação, sua dificuldade. E é claro que essa pergunta vem à mente: o que Deus está fazendo afinal, pastor? Eu nem me recuperei direito desse tombo aqui, já tive outro que piorou tudo. Ei, as lutas da vida não desqualificam as misericórdias de Deus. Por que isso acontece comigo? Onde está Deus? A resposta de Deus é que a misericórdia dele já foi demonstrada de maneira infinita quando ele nos trouxe da morte para a vida. Sabe, meus irmãos, a gente precisa se lembrar disso. Quando a gente faz essa pergunta, o pressuposto que a gente tem conosco é o pressuposto da supremacia do homem. Deus existe para se acomodar à minha dificuldade, à minha necessidade, à minha conveniência. E quando Deus ousa não vir a meu socorro no momento que eu espero, então Deus não presta para nada. Ei, a gente tem que olhar do outro ponto de vista, da supremacia de Deus. Do ponto de vista da supremacia de Deus, a pergunta é a seguinte: como Deus pode me conhecer, saber tudo o que eu pensei, que eu falei, que eu brinquei, que eu cobicei no meu coração no dia de ontem e não ter me matado ontem à noite? Essa é a misericórdia de Deus. Eu tinha um colega em Maranata que dizia: tudo que nós recebemos tudo que nós recebemos do inferno para cá é misericórdia de Deus. Da mesma forma, o poder de Deus para o Novo Testamento não está restrito a milagres pontuais, manifestações extraordinárias, espetaculares, que serviriam somente para adiar o perecimento de coisas que vão perecer mais cedo ou mais tarde. A Bíblia nos conta vários milagres e manifestações do poder de Deus extraordinários. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Lázaro morreu de novo pouco tempo depois. Não é verdade, irmãos? Ele ressuscitou o filho da viúva. Mas deixa eu te contar uma coisa: ele morreu de novo algum tempo depois. Ele ressuscitou a filha de Jairo, mas ela morreu de novo tempo depois. O poder de Deus não serve só para adiar o perecimento de coisas que vão perecer mais cedo ou mais tarde. O poder de Deus nos guarda na sua presença, para que nós sejamos preservados até o recebimento da nossa herança guardada para nós nos céus. Esse é o poder de Deus. Deus já fez muitos milagres no passado. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus parou o Rio Jordão, Deus fez o sol parar para que o seu povo pudesse ganhar uma batalha. Deus fez coisas extraordinárias. Mas nenhuma dessas manifestações foi tão grande do que o Senhor Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos e conceder vida eterna para pecadores como nós. Irmãos, não duvide do poder de Deus. A maior obra do poder de Deus é tirar alguém da morte, trazê-lo para a vida, santificá-lo, devolvê-lo para um mundo onde reina a morte e mantê-lo vivo e santo lá. Se Deus faz isso conosco, não há demonstração de poder maior que essa. O maior milagre de Deus é você que creu em Jesus e anda em fidelidade de vida. Esse é o maior milagre de Deus. Terceira lembrança que nos dá esperança. Terceira lembrança que nos faz bem em momentos de crise. O cristão tem esperança. Aí no versículo 3 diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Segundo a Bíblia,
essa esperança foi inaugurada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 3. Irmãos, por que nós sabemos que nós venceremos a morte? Resposta: porque Jesus venceu a morte. Essa é a verdade mais linda da Escritura, e essa é a verdade que nos dá esperança de verdade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, entreguemos tudo, vamos embora, feche as portas da igreja de vez. Mas ei, Jesus vive, e essa é a esperança que nós temos, que nós venceremos a morte também, a vida além da sepultura, e é por isso que nós não tememos a morte, caso ela venha para cada um de nós. Que Salvador há como Jesus? Eu já disse isso aqui na igreja e eu tenho repetido várias vezes, eu vou repetir de novo, porque você tem que se lembrar disso. O cristianismo é diferente de toda e qualquer religião do planeta. Sabe por quê? Porque Mahatma Gandhi está morto, porque Dalai Lama está morto, porque Chico Xavier está morto, porque Buda está morto, porque Maomé está morto, mas Jesus Cristo está vivo. Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Lembrei agora dessa música, olha, podia ter colocado ela no louvor aí hoje. Em segundo lugar, a natureza dessa esperança nossa está no versículo 4. Ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Tudo que nós conhecemos acaba, corre o risco de terminar, de perecer. Tudo que nós temos em mãos nós podemos perder, mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós é eterno, e essa esperança nos dá ânimo em momentos de crise. A Bíblia diz que essa esperança será revelada no último tempo, versículo 5. A salvação preparada para revelar-se no último tempo. E o que nos aguarda no último tempo? Nos aguarda no último tempo, versículo 8. Alegria indizível e cheia de glória. É isso que nos aguarda. Irmãos, mesmo em meio às lutas da vida, podemos ter esperança. Mesmo em meio às mais severas provações da vida, nós não entramos em desespero, porque nós sabemos o que nos aguarda. Finalmente, a última lembrança: as provações produzem crescimento. Essa é a última lembrança. Irmãos, Pedro encara a provação com muita naturalidade. Ele olha para a provação como algo natural. Ele pergunta mais adiante na sua mesma carta para eles: por que vocês estão estranhando, como se algo extraordinário tivesse acontecendo? É isso mesmo. Irmãos, a vida é uma vida de provações. Essa notícia é meio triste, mas não tem pra onde correr não. Ela virá mesmo. Mas esse texto nos ensina também algumas verdades sobre provações. Nós já sabemos então que nós fomos eleitos por Deus. O Deus triuno agiu em nosso favor desde antes da fundação do mundo. Já sabemos que fomos regenerados. Portanto, a misericórdia e o poder de Deus já se mostraram presentes em nós. Já sabemos também que temos esperança. E finalmente podemos saber que as provações dessa vida também servem a um propósito maior. Veja o que Pedro diz. Em primeiro lugar, a provação tem hora para acabar. Ouça bem. Sabe a perseguição que os cristãos enfrentaram no passado? Pois é, ela veio, foi dura, muitos sofreram, mas passou. Vinham outras, elas vinham, eram duras, mas passavam. E agora estamos vivendo um momento de crise no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade. Deixa eu dizer para você, é terrível, é ruim, é doloroso, é extraordinário, mas ouve, ei, vai passar. Vai passar. As provações são passageiras. Como que eu sei disso? Porque o texto fala assim, verso 6. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Presente, por breve tempo. Além disso, a provação serve um propósito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, se necessário. Provações são necessárias. Muitas vezes,
Ouça bem, o que acontecia no passado, na história da igreja, envolvendo perseguições, que não é o nosso caso, repito, mas sabe o que acontecia? A aprovação vinha, aqueles que não eram crentes se revelavam não crentes e iam embora, aqueles que eram crentes fortaleciam, quando a aprovação terminava, então aqueles crentes, aquela igreja estava mais forte ainda. Tanto que historiadores diziam que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais sangue derramava, mais forte a igreja ficava. Porque, meus irmãos, a aprovação é necessária. Ela serve um propósito de Deus na vida do seu povo. Além disso, a aflição é um método de Deus. Foi C.S. Lewis que disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Olha, até hoje é verdade, não há nada que nos leve mais para Deus do que o sofrimento. E quando a dor vem, ela vem servindo ao propósito. É Deus operando em nós. Além disso, as provações podem vir de várias maneiras, viu? Porque o texto diz várias provações. Várias aqui é multiforme, não tem a ver com o número plural, tem a ver com o fato de que elas são de estilos diferentes, vários modelos de prova. Então, nós passamos por lutas diferentes na vida, mas sabe o que a Bíblia diz também? Que se as provações são multiformes, a graça de Deus é multiforme. Eu quero dizer para você que independente daquilo que a gente passa nesse mundo, haverá a graça de Deus para que a gente suporte através. Finalmente, a provação produz amor e alegria em Jesus. É isso que está escrito nos versículos 7 e 8, que você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou terminar. A presença de um vírus não cria para nós nenhuma situação absolutamente nova. Não cria. E eu vou te dizer por quê. Porque ela simplesmente avulta, realça a situação que o ser humano já vive. E sabe qual é a situação que o ser humano já vive? A situação de que a sua vida existe à beira do precipício. A situação de que a vida do homem são cascas de ovos quebrados no chão e o inferno está embaixo. O fato de que a vida humana é uma farsa, no sentido de que para todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós sabemos que ela terminará. Sabe o que a possibilidade de um vírus faz? Ela abre os nossos olhos para essa verdade que já é real. Que já é real. Então deixa eu dizer uma coisa para você. As lembranças de Pedro aqui servem para qualquer cristão em todos os tempos. Se o coronavírus nos trouxe para a realidade da fraqueza, da miséria, se ele expôs diante de nós quem nós somos, se ele nos relembrou da nossa fraqueza, da nossa limitação, se ele tornou a nossa dependência de Deus ainda mais evidente, o que nós lembramos? Que em tempos de crise, o Deus triuno me escolheu, me separou e já veio ao meu socorro. Que a sua misericórdia e o seu poder já são evidentes em minha vida. Já são. Que nós temos uma viva esperança, de maneira que atravessamos as crises de cabeça erguida, tomamos as atitudes que nos cabem, mas não entramos em desespero. E finalmente, lembramos que as provações servem um propósito estabelecido por Deus, de nos tornar mais fortes. E eu tenho certeza que quando a gente voltar a se reunir nos bancos dessa igreja aqui, um culto de oração como esse, terá muito mais irmãos do que de costume. E eu tenho certeza de que esses irmãos que estarão aqui não crescerão apenas em número, mas eles estarão muito mais fortes, muito mais crentes, muito mais convictos e muito mais servos do Senhor. Sabe por quê? Porque as provações nos fortalecem. Nós vamos agir com cuidado, com prudência, com amor ao próximo, com temor de Deus, com submissão às autoridades, mas nós somos cristãos e nós vamos brilhar a luz de Cristo como aqueles que têm verdadeira esperança e com aqueles que têm verdades que nos confortam em momentos de tribulação. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos fortalecer através desta palavra que o Espírito Santo deixou registrada para nós na Escritura.